Esta é quase uma condição para que as empresas permaneçam competitivas. Para nos ajudar nessa discussão, a gente recebe agora o consultor empresarial Noaldo Dantas. Noaldo, seja muito bem-vindo ao Jornal da Pajuçara amanhã. A gente sabe que no Brasil quase metade das empresas fecha antes de completar os 3 anos. E aí a minha pergunta é a seguinte, as empresas que são inovadoras, elas têm mais chances de se manter vivas no mercado? Muito bom dia para você. Bom dia, obrigado pelo convite para vir aqui à TV Pajuçara. Com certeza as empresas que são inovadoras, elas se diferenciam, que é justamente a questão fundamental. Se você não se diferencia, você começa a competir por commodity, ou seja, por preço. Então, a inovação é uma questão assim, fundamental para a empresa sobreviver, se tornar mais competitiva, ganhar mercado, etc. Noaldo, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, né? Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de quê na prática? Veja só, me permita primeiro fazer uma diferenciação entre criatividade e inovação. Criar é um processo mental de você gerar ideias. E a inovação tem uma componente importante, que é justamente você transformar as ideias em coisas concretas. E de que depende a criatividade? A criatividade depende da imaginação, do conhecimento, da avaliação. E outra componente importante é da atitude. Você veja as crianças são extremamente imaginativas e, com o passar do tempo, eles fizeram até uma pesquisa nos Estados Unidos com 1.600 crianças, com 3 anos eram praticamente gênios, altamente criativas. Com 10 anos, só 15% eram altamente criativas. Com 15 anos, 12%. Depois eles fizeram uma pesquisa com 200 mil pessoas. Só 2% das pessoas são criativas. Esse é o lado ruim da notícia. O lado bom é que nós podemos resgatar essa criatividade. E com processos fáceis, nós estamos desenvolvendo aqui em Alagoas um seminário nessa direção. E isso aí é baseado numa pesquisa que vem sendo feita nos Estados Unidos. Eles vêm se perguntando, eles vêm pensando sobre a qualidade do nosso pensar. Estamos pensando com qualidade e, baseado nisso aí, eles criaram um processo criativo, porque a gente pensa que a criatividade é uma coisa misteriosa que cai do céu. Não então, é. Apesar de criatividade e inovação serem diferentes, a criatividade pode ajudar uma empresa a ser inovadora, a usar fórmulas criativas para inovar. Você ser inovador não basta você criar novas fórmulas para aplicar na sua empresa, mas você mudar aquilo que já existe, pegar aquilo que você já tem funcionando e transformar. A criatividade é, digamos assim, pré-requisito para a inovação. Você cria para depois você pôr em ação. Quando você põe em ação, aí você tem a inovação. As empresas precisam disso e, infelizmente, nós temos um potencial criativo imenso nas empresas subutilizado. Por exemplo, aqui na Pajuçara, vocês têm aqui com certeza um banco de cabeças boas. Mas a gente nessa máquina de moer gente do dia a dia, a gente termina não parando para acessar o potencial criativo das pessoas. Então, já que é possível resgatar essa criatividade, resgatar esse espírito inovador nas pessoas, o que as empresas podem fazer para incentivar isso nos seus funcionários? A gente sabe que é muito fácil você tomar essa atitude quando você é dono do negócio, mas como é que você faz para incentivar quem está ali trabalhando para você? Perfeito, a pergunta é excelente, porque, como eu falei, você tem a imaginação, o conhecimento e a avaliação. E outra questão é a atitude. A criatividade tem muito a ver com a atitude das pessoas. Por exemplo, o que a gente tem na cultura das empresas do correr risco ou não correr risco, errar ou não errar. Se você tem uma cultura de não errar, então você não pode falar na criatividade na sua empresa, porque criar é fazer algo novo. E se você está fazendo algo novo, consequentemente, as chances de você errar é muito maior do que se você estiver fazendo algo que já é conhecido. Então, isso que você falou, Laís, da questão de você estar inovando internamente. Eu digo assim, tem coisas, às vezes a inovação vem de coisas assim. Me permite um exemplo, aqui que aconteceu aqui em Alagoas. O governo tinha todos os funcionários, tinha as contas dos funcionários públicos num banco. Sempre foi assim, nunca ninguém questionou. Até que um dia alguém olha para essa situação, para esse fato e diz, ter todas as contas dos funcionários públicos num banco é um ativo e, como tal, precisa ser remunerado. Foi feita uma negociação com os bancos à época e o resultado foi uma negociação de 120 milhões
de reais. Se alguém chegasse para você e dissesse, você tem uma ideia que vale 120 milhões de reais, o que é que você ia dizer? Você diz que esse sujeito é louco, porque ele não sabe das coisas. Então, agora a gente precisa escutar o dia a dia, volta à questão também. Então, mas voltando ainda para a pergunta das atitudes, que atitudes concretas a gente pode ter? Então você veja, alguém faz uma sugestão, quando alguém faz uma sugestão muito inovadora, a primeira reação nossa qual é? É você procurar os pontos fortes daquela proposta ou você procurar os pontos fracos? Nossa tendência, eu digo, a gente tem uma linguinha que a bichinha ela é afiada todo dia no esmeril. Então, quando alguém fala algo realmente novo, a nossa tendência é de criticar, é de julgar, antes nem de pensar direito o que é que está sendo proposto. Aldo, eu tenho certeza que a gente poderia conversar sobre esse assunto, é um assunto realmente muito instigante, mas a gente precisa encerrar. De toda forma, eu agradeço a sua participação, as suas dicas preciosas, para a gente ficar mais ligado aí, né? Quando chegar algo novo, vamos tentar olhar de uma forma mais positiva. Perfeito. Aldo, muito obrigada. De nada. Uma ótima quarta-feira para você. Obrigado.